onde se originou o pecado, né? E nós estamos falando sobre a série é o coração do homem, porque é para a gente conhecer o nosso coração, para a gente saber o que se passa dentro do nosso coração, para a gente poder trabalhar as nossas emoções e a gente poder vencer. Amém, irmãos? Vencer. Vencer não é agradar o coração, é na verdade muitas vezes desagradar. Amém? Para agradar a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem não, por amor de mim, não deixar pai, mãe, não deixar filhos, marido, esposa, por amor de mim, e não aborrecer a si mesmo, não é digno de mim. Então, quer dizer, não é só deixar os outros, não é ter que só desagradar os outros, ou se desagradar por causa dos outros, mas desagradar você mesmo por causa de você mesmo. Amém? Então, ou seja, vai ter horas que o coração vai querer o que não é lícito, o que não convém para ele. E aí ele tem que saber que isso é um pecado. Por isso tem que conhecer a palavra para saber o que é pecado, o que não é pecado, para que ele não caia na tentação. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós devemos pedir, não nos deixes cair em tentação. Então, nós podemos nos achar forte, podemos e devemos. Não acredito que a gente tem que se achar fraco, nem cantar aquela canção, estou balançando, né? Mas a gente tem que crer que a gente não vai cair. Mas se Jesus mandou orar, é porque há um perigo aí. Não. Se Jesus mandou orar, é porque existe um perigo aí. Então nós precisamos orar a oração do Pai Nosso, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que deram o nome de oração do Pai Nosso. Na verdade, os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, vocês dizem, Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer, pense em Deus na cabeça de vocês. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no comando, Deus está no trono, Deus está sentado. Ele disse, então começa assim. Depois, santificado seja o teu nome. Tu és separado de todos os deuses. Não há Deus igual a ti. Nenhum sequer. Ninguém pode se assemelhar a ti. Você está entendendo? Isso significa santo. Separado de tudo. Nada. É incontaminado ele. Não se deixa contaminar. É imutável. Então é para a gente ter na nossa mente, no nosso coração, o modelo da oração. Então, cada palavra dessas que foi dita, cada frase, é para nós meditar e quando estiver orando, falar elas. Amém? Aí ele disse, santificado seja o teu nome, que significa isso, ele é separado, ele é grande, ele é maior que tudo, nada se assemelha a ele. Depois, venha o teu reino. O que a gente entende por isso? O que a gente vai pedir? Então, começa o pedido já. Já começou o pedido. Venha o teu. O que é primeiro que devemos buscar? O reino dos céus. Então, venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas às vezes nós nem pedimos o reino de Deus. Nós precisamos pedir para esse, pedir para aquele, pedir para o outro, pedir para nós, pedir para todo mundo. E não pedimos o quê? O que mais interessa para Deus. E o que mais interessa para Deus é o reino de... Porque no reino de Deus há poder. No reino de Deus há cura, a libertação, a salvação, a transformação. Porque no reino de Deus há multiplicação. Porque no reino de Deus o cego vê, o surdo ouve, o mudo ele fala, o paralítico anda, o morto é ressuscitado. Amém? Então é para a gente pensar, quando pedir o reino de Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. O reino de Deus precisa vir. E o reino de Deus precisa vir na nossa vida, dentro de nós. Porque você não vai muitas vezes enxergar o reino de Deus, visivelmente, mas vai tê-lo dentro de você. Amém? Vai ter esse reino de poder. E aonde há um reino, há um rei. E aonde um rei está, há poder. Diga glória a Deus. E aonde o rei está, há poder. Então, quando se diz, vem o teu reino, veja que dá para orar muito. Só sobre vir o reino, só sobre o Pai, só sobre quem Ele é e o reino dEle. E aí ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céus. E aí a gente tem que pensar, como que é feita a vontade de Deus no céu? Será que está sendo feita na terra? Lá no céu não tem lágrimas. Lá no céu não tem choro, não tem angústia, não tem tristeza, não tem dor, não tem envelhecimento lá, sabe? Não tem esse tipo de problema lá no reino dos céus. E lá é feita a vontade de
Porque lá é feita a vontade de Deus. Porque lá a vontade de Deus é feita. E ele diz, seja feita a vontade de Deus aqui, como é aí. Então Deus, Jesus mandou nós orar, que nós temos que pedir a vontade de Deus aqui, na nossa vida. Ali na tua casa. E não aceitar que os demônios entrem lá e fiquem fazendo festa. E não aceitar que os demônios entrem lá e fiquem destruindo a tua casa, destruindo a tua família, destruindo os teus sonhos, destruindo os teus projetos. Amém? Você tem que pedir. É isso que Jesus está ensinando. Está ensinando os discípulos a orar. E hoje ele ensina a nós aqui. Amém? Que devemos orar assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É fácil decorar sem pensar. Nós aprendemos essa oração porque ouvimos desde criança alguém orar, alguém fazer e repetir. E nós também repetimos. Mas nós muitas vezes não pensamos que os discípulos pediram para aprender a orar. E isso é um ensinamento de oração. E não apenas uma oração. Amém? É muito mais do que uma oração. Tem todas as orações que devem ser feitas por nós, devem estar contidas nesta oração. Toda essa oração. Então, venha o teu reino. Eu quero que o reino de Deus esteja na minha vida. Então, eu quero que as doenças não façam parte da minha vida, porque lá no céu não tem doença. Diga glória a Deus. Não quero a crise na minha vida, porque lá no céu não tem crise. Né? Não quero problemas que não me deixam dormir, que me tiram o sono, porque lá no céu não tem isso. Amém, irmãos? Então vamos pedir isso para a nossa vida, porque o reino de Deus está em nós. Diga glória a Deus. O reino de Deus está em vós. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E, enfim, você pode orar muito mais sobre isso ainda. Seja feita a sua vontade. Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é uma vontade mais ou menos. Deus deu uma luta para ti. Deus está te dando luta. Deus não dá luta para ninguém. Quem é o pai que vai dar uma luta para um filho? Quem é o pai que vai colocar um problema na vida de um filho? Para ele aprender? Não, o pai não faz isso. Deus não faz isso. Mas no mundo onde vivemos, tem muitas aflições. Nós temos que aprender a viver no mundo. Amém? E aí nós temos que contar com Deus que Ele está aqui não para nos dar algum problema ou alguma luta, Ele está aqui para nos ajudar a vencer as lutas. Como muita gente no mundo pensa que Jesus vai condenar eles porque eles não vêm na igreja, porque eles não querem seguir Jesus. Não, Jesus não vai condenar eles. Então eles vão ser salvos? Não, eles não vão ser salvos. Mas Jesus não vai condenar eles. Eles já estavam condenados se Jesus não viesse. E estão condenados porque Jesus também veio. E eles não quiseram a salvação de graça. A salvação é de graça. É de graça, mediante a fé, e a fé é um dom de Deus, que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles não querem parar nem para ouvir, porque se ouvissem, muitos iam crer. E crendo seriam salvos, como nós fomos, como nós continuamos salvos. Amém, irmãos? Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas não pode salvar todos, porque todos não recebem o que Deus deu de graça. Deus deu a salvação de graça em Jesus. Jesus, recebeu o presente de Natal. Por que deu um presente de Natal? Você tem que pensar, deu um presente de Natal porque Deus deu o presente. Deu um presente à humanidade para salvar a humanidade, porque a humanidade já estava perdida. Ninguém estava salvo, ninguém tinha como se salvar, então Deus disse, vou dar um presente. Está aí o presente de Natal. Quem quiser que receba. Jesus. É de graça. Aí a pessoa recebe Jesus, aí vai aprender de Jesus, porque não é se eu peguei o presente, não, tem que aprender de Jesus e tem que seguir Jesus, para mostrar que crê, porque se não crê, não é fé. Se não é fé, não agrada a Deus e não pode ser salvo. Amém, irmãos? É tudo pela fé. Mas Jesus está aí para todo mundo. Então Ele é bom, sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Aí então ele disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu já oro assim, o suprimento diário, tudo que nós precisar, hoje, supre para nós, Senhor. Porque não é só de pão que vive o homem, amém? A gente precisa de tudo de Deus, tudo, espiritualmente, sentimentalmente, na alma, no corpo, no espírito, a gente precisa que Ele venha suprir a gente. Então o pão nosso cotidiano, e a gente sabe que o pão nosso não é só o pão, que é o alimento, é também, mas principalmente o pão espiritual, que é Jesus, amém? Que é Deus na nossa vida. Então o pão nosso cada dia dá-nos hoje,
e perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos. Quem não perdoa não é perdoado. Isso é um requisito do reino de Deus. Se a pessoa quer ser perdoada, ela tem que perdoar. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. Não vai mudar nada, já fizeram. Se fizeram para você, já fizeram. Não fique remoendo, não fique trazendo aquilo dentro de você. Aquilo ali é a porta de Satanás, é a porta do diabo, é a porta do inferno. Quando Deus manda a gente perdoar na oração do Pai Nosso, todos os dias a oração tem que ser feita, é para a gente todos os dias perdoar. Todos os dias e não guardar nada, e não alimentar nenhum demônio na nossa vida. Porque toda vez que a pessoa não perdoa, toda vez que a pessoa se lembra e fica com raiva, toda vez que a pessoa se lembra e bota a culpa da sua derrota naquela situação, significa que ela está presa naquela situação. Significa que ela ficou presa lá, ela não consegue sair. Ela precisa perdoar para ela sair. Ela precisa declarar: eu perdoo. Eu perdoo, Deus mandou perdoar, eu perdoo. Meu coração não quer perdoar, mas eu declaro que eu perdoo. E todos os dias tem que fazer isso. E não remoer e tentar nunca mais falar sobre aquilo, nem trazer aquilo para o seu dia a dia. Amém, irmãos? Viver para frente e de esquecer o que ficou para trás. Perdoar. Porque muitas pessoas estão doentes por causa da falta de perdão. Porque é tanta mágoa, é tanta tristeza, é tanta angústia, é tanto sofrimento. E as pessoas se agarram naquilo como se aquilo fosse um tesouro para ela. Como se aquilo justificasse a vida dela, mas não justifica. É uma arma de Satanás para prender você, para deixar você no sofrimento, para adoecer você, para destruir sua vida. Então, quando na oração que nós estamos falando aqui, Jesus mandou, não foi qualquer um, foi Jesus. Ele disse: perdoa, perdoa, perdoa. Assim como o Pai te perdoa. Perdoa os nossos pecados assim como o Senhor nos perdoa. Nós perdoamos. Amém? Perdoamos, esquecemos, não existe mais. E aí, aí no último, diz assim: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Então tem que pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação e me livre do mal. Porque o mal está aí, irmãos. O mal está derrotado, mas está aí no mundo. O mal está derrotado, mas ainda está no mundo onde nós vivemos. Ainda está aí. Então não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Amém, irmãos? Porque tudo é dele, porque é dele e é por ele e é para ele. Amém? Que nós vivemos. Então essa oração, ela é importantíssima, que na sua oração você se seguir por ela. Amém? Toda vez que for orar, lembre-se do Pai Nosso e vai falando. Em cada frase dessa, vai lembrando que você pode conversar com Deus a respeito disso. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus.